Quando um clássico terminou com uma voadora em um policial e ajudou na escalada de tensões de um lugar que já estava à beira de uma guerra. Em 13 de maio de 1990, Estrela Vermelha e Dinamo de Zagreb se enfrentaram em Zagreb pelo Campeonato Iugoslavo. O jogo é marcado pela voadora de Zvonimir Boban, meia croata, em um policial, e para alguns foi o estopim da Guerra de Independência da Croácia. Eu sou Carlos Massari e aqui no Copa Além da Copa a gente te prova que futebol e política não só se misturam, um não anda sem o outro. Pouco se sabe sobre a origem dos povos eslavos, mas o fato é que eles invadiram o sudeste da Europa por volta do século V ou VI. Ali, na região hoje conhecida como Balcãs, estabeleceram alguns reinos duradouros, como o Reino da Sérvia, cujo auge territorial foi em 1346, e o Ducado da Croácia. Apesar das similaridades de origem, esses lugares desenvolveram características diferentes em religião, idioma, cultura e outros. Como curiosidade, o termo Balcãs começou a ser usado no século XV e vem de Balkan, palavra turca para montanha. Na era dos grandes impérios, porém, os povos eslavos do sul perderam autonomia e se viram dominados pelas potências estrangeiras. A região dos Balcãs foi dividida sobretudo entre o Império Otomano e as monarquias dos Habsburgos. O século XIX é a era do romantismo, movimento que tem como uma de suas características a exaltação a um passado glorioso. É através do romantismo que crescem os sentimentos nacionalistas dos povos balcânicos, já há séculos sob domínio estrangeiro. Jovens croatas criam o chamado Movimento Ilírio, o resgate cultural das tradições e culturas eslavas do sul, com foco no idioma, nos tesouros nacionais, na literatura e na arte. A exaltação da religião, do idioma e da cultura leva a movimentos por independência, e o enfraquecimento do Império Otomano, já conhecido como o Velho Doente da Europa, ajuda nessa missão. Assim, os povos balcânicos enfim conseguem sua independência, mas decidem, a princípio, caminhar juntos. Em 1918, em Zagreb, com a independência croata dos Habsburgos, é proclamado o Reino dos Sérvios Croatas e Eslovenos, que pouco depois passaria a se chamar Reino da Iugoslávia. Aliás, significa Terra dos Eslavos do Sul. Na Segunda Guerra Mundial, muito da Iugoslávia se tornou Estado fantoche nazista, com destaque para o Estado independente da Croácia. O primeiro momento de independência dos croatas em muitos séculos, sob o comando dos Ustashi, uma milícia nazifascista que cometeu diversos genocídios no local. Mas também houve muita resistência, e os partisanos, liderados pelo marechal Josip Broz Tito, conseguiram libertar toda a região. Com o fim da guerra, a Iugoslávia voltou a se unir, com a formação da República Federativa Socialista da Iugoslávia, uma nação socialista comandada pelo Marechal Tito. Tito manteve a Iugoslávia unida, mesmo com o caldeirão étnico que ela era. Além de sérvios e croatas, havia os bosníacos, os eslavos do sul convertidos ao Islã durante o período otomano, albaneses, principalmente na região do Kosovo, entre outros. A Iugoslávia, teoricamente, era uma federação, mas o poder central era exercido de Belgrado. Além disso, a Iugoslávia de Tito era uma potência esportiva e era apaixonada principalmente pelo futebol. Seu estilo de jogo bonito e ofensivo fez com que a seleção iugoslava passasse a ser chamada de o Brasil da Europa. O futebol, esporte nacional iugoslavo, tinha muitas glórias internacionais, mas também uma grande disputa interna. Além das rivalidades regionais, como a de Belgrado entre o Estrela Vermelha e o Partizan, e a da Croácia entre Dinamo de Zagreb e Hajduk Split, havia também as rivalidades nacionais, principalmente entre o Estrela Vermelha e o Dinamo de Zagreb. O Estrela Vermelha de Belgrado foi fundado em 1945. Depois que todos os clubes sérvios foram extintos por colaboracionismo com o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.
Foi criado por membros da Juventude Socialista e logo se tornou o clube mais popular entre os sérvios e um símbolo do nacionalismo sérvio. O Dinamo de Zagreb, por sua vez, foi criado para suceder o Hask Gdansk, que era o principal clube croata até também ser dissolvido por colaboracionismo com o nazismo. Mudou de nome, mas era praticamente um sucessor do original, o que desagradava o governo iugoslavo. Nesse momento, eu peço um pouco da sua atenção para falar sobre o Copa Além da Copa. Nós já estamos há muito tempo no X, o antigo Twitter, mas também estamos em crescimento no Instagram, no TikTok e no Blue Sky. Em todos, a nossa arroba é Copa Além da Copa e nos esforçamos sempre para entregar muito conteúdo de qualidade. Agora, chegamos também aqui no YouTube. E por isso eu peço que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Assim você sempre fica sabendo quando a gente lançar algum conteúdo novo por aqui. O Marechal Tito morreu em 1980 e a Iugoslávia logo deu sinais de que não resistiria por muito tempo sem seu grande líder. Tensões étnicas, revoltas e rebeliões cresciam. Sob a figura de Slobodan Milošević, o nacionalismo sérvio também aumentou. E nações como a Croácia e a Eslovênia denunciavam os planos de Milošević de fazer com que a Iugoslávia, na verdade, fosse uma grande Sérvia. A insatisfação com Belgrado era cada vez maior, e nas eleições regionais de 1989, tanto Croácia quanto Eslovênia escolheram governos que favoreciam a independência. O parlamento croata era liderado por Franjo Tudđman. Em 1990, esse governo tentou substituir as forças de polícia iugoslavas por uma força policial própria, levando aos primeiros graves conflitos civis. O momento era de altíssima tensão e a guerra parecia iminente. É nesse contexto que chegamos ao dia 13 de maio de 1990. Pelo campeonato iugoslavo, o Dinamo de Zagreb recebeu, no estádio Maksimir, o Estrela Vermelha. Cerca de 3.000 torcedores do Estrela Vermelha, membros dos Delije, principal grupo de ultras da equipe, viajaram para assistir à partida. Eles andaram pelas ruas de Zagreb, cantando canções nacionalistas e violentas, como Mataremos Tudđman e Zagreb é da Sérvia. No estádio, os torcedores do Dinamo de Zagreb começaram a jogar pedras nos do Estrela Vermelha, que responderam arrancando cadeiras e jogando nos rivais. Os ultras do Dinamo de Zagreb, os Bad Blue Boys, conseguiram então invadir a área destinada à torcida visitante. Uma briga começou com rápida intervenção da polícia. Polícia que, vale lembrar, era controlada pelos sérvios. A polícia começou a bater violentamente nos torcedores do Dinamo. Muitos jogadores foram para o vestiário. E aqui fazemos uma pausa para falar de Zvonimir Boban. Croata, ele era cria das categorias de base do Dinamo de Zagreb. Sua estreia no time principal em 1986 com apenas 16 anos de idade. Aos 19, já era o capitão. Em 1987, ele marcou 3 gols na campanha que deu à Iugoslávia o título mundial sub-20. E em 1990, já era titular da seleção principal. Boban permaneceu em campo e viu um policial batendo repetidamente em um torcedor já caído no chão. Foi aí que ele aplicou a icônica voadora, que é um dos maiores símbolos da ligação entre futebol e política. Muitos dizem que a voadora de Zvonimir Boban foi o estopim da guerra de independência da Croácia.
Será que isso é verdade? A maioria dos historiadores concorda que o episódio aumentou ainda mais as tensões e o ódio na região, mas que a guerra já era inevitável. Além disso, as ações dos dois lados teriam sido premeditadas, quase que uma parte da guerra por si só. Foi mais uma briga causada pelas duas nações estarem à beira de uma guerra do que uma briga que levou as duas nações a se colocarem em guerra. De toda forma, menos de um ano depois, começou a Guerra de Independência da Croácia. O país se declarou independente em 25 de junho de 1991 e elegeu Tudjman como seu primeiro presidente. A guerra durou até 1995 e foi a primeira das guerras que marcaram a violentíssima dissolução da Iugoslávia, que ainda teria nas guerras da Bósnia e do Kosovo outros marcos das violações de direitos humanos na história recente. A Iugoslávia ainda chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 1990 com jogadores croatas no elenco, mas claro, com Boban banido. Em 1991, o Estrela Vermelha foi campeão da Champions League e da Copa Intercontinental, as maiores glórias do clube. O Dinamo de Zagreb, logo após a independência, mudou seu nome de volta para Gdansk, mas em 1993 passou a ser Croácia Zagreb. Em 2000, voltou para o nome Dinamo de Zagreb. Ainda hoje, sérvios e croatas se odeiam, e os Balcãs são uma das maiores fontes de tretas geopolíticas no futebol. Na Copa do Mundo de 2022 mesmo, vimos várias provocações entre as torcidas dos dois países. Zvonimir Boban foi vendido do Dinamo de Zagreb para o Milan em 1991, onde teve grande carreira, atuando por 10 anos. Ele jogou a Copa do Mundo de 1998 pela Croácia, a primeira do país independente, na qual a nação alcançou a semifinal. Após se aposentar dos gramados, se formou em História e se tornou dirigente. Se você quiser se aprofundar muito mais na história da Iugoslávia e saber como futebol e política se conectam por lá, nós temos 2 episódios do nosso podcast sobre o assunto. Um sobre o futebol no período de Tito, o outro sobre a dissolução da Iugoslávia. Os 2 links estão na descrição do vídeo. E se você gosta do Copa Além da Copa e quer nos ajudar a continuar produzindo cada vez mais conteúdo, saiba que nós temos uma campanha de financiamento coletivo. Assinando, além de colaborar com a gente, você ganha benefícios como textos exclusivos e participação em sorteios de brindes. O link está na tela e também na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!